Amemos quem tanto nos amou, Jesus. Passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 20, em que Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Oportuna é a reflexão que São Gregório, Nazianzen, no século IV, nos oferece, para somar a resposta revelada por Deus Pai a Pedro, como o próprio Senhor o disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Assim falou São Gregório. Foi envolvido em panos, porém, ao ressuscitar, lançou as vendas da sepultura. Foi reclinado em um presépio, mas depois foi celebrado pelos anjos, assinalado pela estrela e adorado pelos magos. Por que te maravilhas do que viste com os olhos, enquanto não observas o que é percebido com a inteligência e com o coração? Foi obrigado a fugir do Egito, porém transforma em fuga o andar errante dos egípcios. Não tinha nem aspecto nem beleza humana entre os judeus, porém, segundo Davi, era belo de rosto acima dos filhos dos homens, e também no cume do monte, como esplendor, resplandece e chega a ser mais luminoso que o sol, vislumbrando desta forma o esplendor futuro. Foi batizado como homem, mas alcançou a vitória como Deus. Ordena-nos ter confiança nele, como naquele que venceu o mundo. Sofreu fome, mas saciou a muitos milhares de pessoas, e ele mesmo tornou-se pão que dá vida e o céu. Padeceu sede, mas exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E também prometeu fazer manar para aqueles que têm fé fontes de água viva. Experimentou o cansaço, mas se fez repouso daqueles que estão cansados e oprimidos. Sentiu-se extenuado pelo sono, porém caminha ligeiro sobre o mar, repreende os ventos e salva Pedro, que estava a ponto de ser submergido pelas ondas. Paga os impostos com um peixe, porém é rei dos arrecadadores. É chamado samaritano e possuído pelo demônio, mas leva a salvação àquele que, descendo de Jerusalém, foi assaltado por alguns ladrões. É reconhecido pelos demônios, porém expulsa os demônios e impele as legiões de espíritos malignos para precipitarem-se ao mar, e vê ao príncipe dos demônios, quase como um relâmpago, precipitar-se do céu. É agredido com pedras, mas não é preso. Suplica, porém acolhe aos demais que pedem. Chora, mas enxuga as lágrimas. Pergunta onde foi sepultado Lázaro, pois realmente era homem, mas ressuscita Lázaro da morte à vida, porque de fato era Deus. É vendido, e por pouco preço, por 30 moedas de prata, mas, entretanto, redimia ao mundo a grande preço, com o seu sangue. É conduzido à morte como uma ovelha, mas ele apacenta Israel, e agora também ao mundo inteiro.
está mudo como o cordeiro, mas ele é o próprio Verbo anunciado no deserto pela voz daquele que clamava. Foi abatido e ferido pela angústia, mas vence toda a enfermidade e sofrimento. É tirado do lenho onde foi suspenso, mas nos restituiu a vida com o lenho, e concede a salvação também ao ladrão, que pende do lenho, e ignora-se tudo o que se revela. É-lhe dado a beber vinagre, e se nutre com fel. Mas para quem? Para aquele que transformou água em vinho, saboreou aquele gosto amargo, aquele que era o próprio deleite e todo apetecível. Confia a Deus a sua alma, porém, conserva a faculdade de tomá-la novamente. O véu se rasga, e as potências superiores se manifestam, e as pedras se despedaçam, porém os mortos ressuscitam. Ele morre, porém devolve a vida e derrota a morte com a sua morte. É honrado com a sepultura, mas ressuscita do sepulcro. Desce aos infernos, mas acompanha as almas ao alto e sobe ao céu, e virá para julgar os vivos e os mortos, e para examinar as palavras dos homens. Retomemos a resposta revelada por Deus Pai a Pedro, como o próprio Senhor o disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Porque a pergunta de Jesus continua sendo dirigida a todos nós que cremos em Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Professemos a nossa fé em Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, tão igual a nós, exceto no pecado, para nos redimir e nos conceder vida plena e eterna. A profissão de fé assim feita torna impossível a concepção de uma religião alienante, sem verdadeiros e sagrados compromissos com a vida da humanidade. Concluindo, renovemos o ardor necessário para a graça de viver e testemunhar o nosso batismo, seduzidos por amor incondicional ao Senhor Jesus, na fidelidade ao Deus Pai, com a luz e o sopro do Espírito Santo, de modo que vivamos a vocação como graça divina e resposta nossa, numa dupla liberdade, a de Deus que chama e a nossa que respondemos. Amemos quem tanto nos amou, Jesus.